Olá caros amigos do canal, bem-vindos de volta. Se são novos aqui e gostam de histórias de arrepiar, vieram ao lugar certo. Não se esqueçam de deixar seu gostei e se inscrever se ainda não for um inscrito. Peço também para se tornarem parte da nossa comunidade. Pretendemos fazer vídeos todas as noites. Para isso, gostaríamos de sua interação aqui. Fiquem atentos a mais aventuras sinistras. Faça isso antes de mergulharmos na história de hoje. Pronto? Então vamos! O casal que tinha um passatempo bizarro de procurar os alojamentos Airbnb mais pouco convencionais que se possa imaginar. Frequentava sites como o de aluguéis de imóveis velhos e abandonados. Ela, no entanto, não partilhava do seu entusiasmo. Para ele, era um concurso de excentricidade, uma tentativa de se superar a cada reserva. Imaginem isto: uma vez, passaram 5 dias inquietos num bunker da Segunda Guerra Mundial, rodeados de sujidade, lama e criaturas indesejáveis. Não consegui dormir nem um bocadinho. Quando regressei a casa, caí num sono profundo, o que provavelmente não foi a resposta mais saudável. Também ficamos alojados em quintas antigas, caravanas, cabanas peculiares, casas na árvore luminosas. O meu pai tinha reservado tudo. Normalmente, estas escapadelas eram relativamente tranquilas, à exceção das minhas experiências de quase morte devido à privação de sono. No entanto, houve um caso que se destacou, à altura em que o meu pai reservou um farol abandonado na Elba. Este não era um farol comum. Estava desolado, negligenciado durante anos, situado numa zona costeira remota que exigia uma viagem cansativa de 6 horas. Não estava propriamente entusiasmado, se é que me entendem. No entanto, todas as férias de verão, o meu pai surpreendia-nos com uma destas viagens pouco convencionais. O meu irmão e eu temíamos a antecipação, receando o absurdo que ele iria inventar a seguir. Juntávamo-nos, especulando nervosamente sobre o retiro bizarro que nos esperava. Quando ele anunciou a reserva do farol, a nossa ansiedade atingiu o auge. Reunidos à volta do seu portátil, enquanto ele navegava pelas fotografias da estrutura desolada, ele contou pormenores sobre o número de quartos, a metragem quadrada, o significado histórico, como se não se apercebesse da nossa crescente ansiedade. O farol parecia desgastado pelo tempo, com um barracão em ruínas nas proximidades, provavelmente a casa do seu guardião. Quando chegamos, a realidade correspondia às fotografias. A ferrugem adornava todas as superfícies, as telhas em falta marcavam o telhado, e uma chaminé manchada de fuligem indiciava incêndios passados. Até o meu pai, que normalmente não se deixa abater por tais condições, levantou uma sobrancelha ao ver o estado das nossas acomodações. Lá dentro, o cheiro era nauseabundo, uma mistura de ferrugem, bolor e umidade que se agarrava ao ar como um nevoeiro nocivo. Apesar do nosso desconforto inicial, a primeira noite passou sem incidentes. Mas quando a terceira noite desceu, também desceu uma tempestade feroz. O vento uivava, agitando a frágil estrutura. Os nossos aposentos improvisados tremiam, e dei por mim a agarrar-me à cama estreita, temendo ser atirado para o chão implacável lá embaixo. A cada rajada, a casa gemia e balançava, ampliando a sensação de isolamento e vulnerabilidade. A tosse incessante do meu irmão ecoava na escuridão, uma banda sonora assombrosa para a nossa noite de insônia. Fiquei ali deitado, tentando inutilmente encontrar descanso no sono, sabendo que quanto mais tentava, mais me escapava. Naquele farol desolado, fustigado pela fúria da tempestade, apercebi-me de que, por vezes, o verdadeiro horror não está no desconhecido, está nas escolhas que fazemos. O farol foi supostamente construído para resistir às tempestades e ventos costeiros, mas dificilmente parecia capaz. Cada rangido da madeira, cada estremecimento do edifício, parecia sinistro. As janelas tremiam como se toda a estrutura pudesse levantar voo a qualquer momento. A nossa falta de internet só aumentava a sensação de isolamento, mas essa era a menor das minhas preocupações. Enquanto estava ali deitado, a necessidade urgente de ir à casa de banho apoderou-se de mim. Esta não era uma situação em que eu pudesse simplesmente improvisar. Tinha de fazer a caminhada até ao farol, onde se encontravam as instalações sanitárias. Agasalhando-me contra o vento cortante, fui buscar a chave à mesa, vesti o casaco e calcei os sapatos antes de me aventurar.
Ao entrar na ventania implacável, esforcei-me por manter o equilíbrio. O vento ameaçava atirar-me contra o edifício decrépito, obrigando-me a lutar contra a sua força. A cada passo, eu me segurava contra o ataque, os ventos uivantes abafando qualquer tentativa de comunicação. Ao chegar ao farol, agarrei na chave enferrujada, lutando para abrir a porta contra a fúria da tempestade. Por fim, consegui entrar e dei por mim mergulhado na escuridão, com a luz fraca a tentar penetrar na penumbra. Navegando pelo tato, localizei o interruptor, inundando o piso inferior com uma iluminação fraca. Aliviado por ter encontrado o banheiro, tratei rapidamente das minhas necessidades, tentando ignorar os sons inquietantes que vinham de cima. Ruídos estranhos e animalescos ecoavam na escuridão, enervando-me. Ignorei-os como produtos da tempestade, ansioso por regressar à segurança da casa. No entanto, quando me preparava para partir, um latido agudo perfurou o ar, provocando um choque de medo em mim. Olhei para cima e vi um enorme cão preto a descer as escadas, a sua presença inexplicável e aterradora. Sem hesitar, fugi, correndo para a segurança da casa. Lá dentro, contei o bizarro encontro ao meu pai, cuja expressão era um misto de preocupação e confusão. Tentamos contactar o locador, mas não obtivemos resposta. Sem outra opção, arriscamo-nos dentro de casa, com os nervos à flor da pele, devido aos acontecimentos inexplicáveis. Durante toda a noite, mantive-me nervoso. O sono fugiu-me enquanto esperava que amanhecesse. Com a primeira luz da manhã, aventuramo-nos cautelosamente de volta ao farol, encontrando-o estranhamente deserto. No entanto, a descoberta de pegadas lamacentas sugeria que não estávamos sozinhos. Assombrados pelos acontecimentos inexplicáveis, retiramo-nos apressadamente, com a memória daquela noite a perdurar muito depois de termos deixado para trás as margens desoladas. Deparei-me com um dilema: ir para o trabalho e arriscar a ira do meu chefe, ou faltar e enfrentar potenciais repercussões. Ao folhear os anúncios do Elban, apenas 2 estavam disponíveis para reserva imediata. Ambas pareciam menos do que ideais, ligadas a outras casas, o que levantava preocupações de segurança, especialmente para uma pessoa de 20 e poucos anos como eu. Normalmente, evitava situações de risco, mas agora encontrava-me numa delas. Enviei uma mensagem a ambos locadores, explicando a minha necessidade urgente de alojamento. Uma das locadoras respondeu, insistindo numa estadia mínima de 3 noites, apesar do meu pedido de apenas 1 noite. Relutantemente, concordei, desesperado por um sítio para dormir. Ao chegar ao local, fiquei desanimado com o aspecto miserável do local. Estava lá, uma presença inesperada, mostrando-me o espaço desarrumado. Era evidente que a limpeza não era uma prioridade. Exausto, pedi comida para levar e deitei-me na cama, na esperança de descansar um pouco. No meio da noite, fui acordado por ruídos estranhos. Antes que pudesse compreender o que se estava a passar, uma enorme viga de madeira caiu ao meu lado, escapando por pouco ao meu amigo Gusmão. O pânico instalou-se enquanto lutávamos para o libertar de debaixo da pesada madeira. Incapaz de mover a viga, corri para pedir ajuda, mas só encontrei um sinal tênue. Os serviços de emergência chegaram e Gusmão foi transportado de avião para o hospital, com ferimentos graves. A provação deixou-nos abalados, gratos pela sua sobrevivência, mas assombrados pelo que poderia ter acontecido. A recuperação de Gusmão foi lenta, marcada por desafios físicos e mentais. A sua determinação em ultrapassar a paralisia foi inspiradora, um testemunho da sua capacidade de resistência. Ao refletir sobre aquela noite fatídica, lembro-me da fragilidade da vida e da importância de valorizar cada momento. Os meses passaram e o estado de Gusmão melhorou lentamente, mas o impacto emocional permaneceu. A nossa amizade aprofundou-se à medida que navegávamos juntos na sua reabilitação, encontrando forças no apoio um do outro. Apesar das limitações físicas, o espírito de Gusmão manteve-se inquebrável e a sua determinação foi um farol de esperança para todos nós. Enquanto nos debatíamos com as consequências daquela noite, surgiram questões sobre a segurança do Elban e a responsabilidade do locador. As autoridades investigaram, descobrindo negligência na manutenção da propriedade.
O locador enfrentou as consequências do seu desrespeito pelos protocolos de segurança, mas isso não serviu de consolo para a dor que Gusmão sofreu. Entretanto, as nossas viagens de férias eram uma memória distante, substituída pela dura realidade da imprevisibilidade da vida. Aprendemos a valorizar cada momento, reconhecendo a preciosidade do nosso tempo juntos. A nossa ligação fortaleceu-se através da adversidade, um testemunho da resiliência do espírito humano. No meio da recuperação de Gusmão, encontrei consolo na escrita, partilhando a nossa história como um conto de advertência. Através das minhas palavras, esperava sensibilizar as pessoas para a importância da segurança nos alojamentos e para os potenciais riscos de negligência. À medida que Gusmão prosseguia a sua viagem rumo à recuperação, eu estava ao seu lado, oferecendo-lhe apoio e encorajamento inabaláveis. Juntos, enfrentamos os desafios que se avizinhavam, sabendo que, com determinação e perseverança, podíamos ultrapassar tudo o que a vida nos colocasse no caminho. Embora as cicatrizes daquela noite permanecessem, elas serviam como um lembrete da nossa força e resiliência. Saímos da escuridão mais fortes e mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reservasse com coragem e determinação. Enquanto Gusmão continuava a sua jornada de recuperação, eu estava ao seu lado, oferecendo-lhe apoio e encorajamento inabaláveis. Juntos, enfrentamos os desafios que se avizinhavam, sabendo que, com determinação e perseverança, podíamos ultrapassar tudo o que a vida nos colocasse no caminho. Todos os dias surgiam novos obstáculos e barreiras, mas a resiliência de Gusmão inspirava-me a continuar a avançar. Apesar da dor física e emocional que sofreu, nunca perdeu a esperança ou desistiu de si próprio. A sua determinação alimentou a minha própria determinação. Juntos, enfrentamos cada dia com uma determinação inabalável. À medida que Gusmão avançava na sua reabilitação, eu maravilhava-me com a sua força e determinação. Apesar das cicatrizes daquela noite fatídica, ele recusou-se a deixar que elas o definissem. Em vez disso, abraçou a sua jornada com coragem e resiliência, usando-a como uma fonte de força e não como um fardo. Juntos, saíram da escuridão mais fortes e mais unidos do que nunca. Os desafios que enfrentavam só serviram para fortalecer os laços e sabiam que, independentemente do que o futuro os reservasse, iriam enfrentá-los juntos, armados de coragem e determinação. Enquanto olhavam para o futuro, sentiram cheios de esperança e gratidão pela resiliência e força que Gusmão tinha demonstrado. O seu percurso tinha me ensinado o verdadeiro significado de perseverança, e eu sabia que, desde que enfrentassem o futuro juntos, não haveria nada que não conseguíssemos ultrapassar. Bem, esta foi uma pequena parte que resolvi contar para você. Espero ter contribuído para seu entretenimento. Aproveite e se inscreva aqui no canal. Até a próxima história.